E sem o nome do pai no registro, nada disso vai ser possível. Sem contar que, durante a sua vida escolar, ela vai precisar sempre estar justificando por que não tem o nome do pai na certidão dela. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast O que Fazer, explicando o direito de família de uma forma clara, com foco na solução do seu problema. Aqui comigo hoje, doutora Camila Marques, ela que é especialista em direito de família, para tratarmos de um assunto muito importante relacionado à pensão alimentícia. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Mais uma vez aqui, dividindo a mesa, é o maior prazer estar aqui, dividindo conhecimento, levando essa informação de maneira clara. Estou sempre muito feliz em participar. Muito obrigado mais uma vez e obrigado por estar aqui comigo nesse dia de hoje, onde nós vamos tratar do seguinte assunto. O assunto hoje pode render muita coisa. Homem que foge da responsabilidade ainda na gravidez. Existe casos assim? Nossa, como existe, desses pais que não assumem, os seus filhos, viram as costas e saem andando e deixam a mãe com a criança num período tão difícil, a gestação não é tão simples quanto parece, ali os hormônios todos aflorados, ela precisa se sentir acolhida naquele momento e o pai sai, vira as costas e não ajuda ela, nem de maneira emocional, nem financeiramente. Existe muito. E ele sabe que o filho é dele, mas sai por aí falando que quer o DNA quando a criança nascer. Exatamente. Nesse sentido. Sim. Teve uma notícia que eu tive acesso e eu trouxe aqui para o podcast, que diz: o Brasil registrou mais de 72 mil certidões de nascimento sem o nome dos pais em 2023. O maior número desde 2016. Isso é triste. É um absurdo, na verdade, Acho que a palavra correta é um absurdo. Como pode a criança que não teve culpa de nada ter que passar por uma situação como essa, Como você disse, 172 mil certidões emitidas sem o registro, no registro sem o nome do pai. É alarmante uma coisa dessas e não pode ser assim, porque o registro de nascimento ali constando o nome do pai é muito importante para o desenvolvimento da criança, e por uma série de fatores. Então, a partir do momento que ela tem o nome do pai no registro, ela vai ter ali o direito, de saber a sua origem, que tem resguardo na própria Constituição Federal, ela tem direito de saber disso. Ela tem direito à herança, ela tem direito a receber pensão alimentícia. E sem o nome do pai no registro, nada disso vai ser possível. Sem contar que, durante a sua vida escolar, ela vai precisar sempre estar justificando por que não tem o nome do pai na certidão dela. Que triste, A criança ter que justificar ali para o coleguinha, para a coleguinha, que na certidão de nascimento dela, nos documentos dela, não tem o nome do pai. Sim, ou ainda que ela sabe quem é o pai, mas o pai não convive com ela, não quer saber dela. Isso é uma tristeza muito grande e gera traumas muito profundos, nessa criança. Só que tem um porém. Por mais que esse pai queira sair pela tangente, queira sair andando a partir do momento que sabe que a mãe está grávida, sabe que o filho é dele, mas ele não quer assumir, existe uma maneira de resolver, que é colocar essa obrigação para ele, mesmo que ele não queira. Mas obrigação em que sentido? Obrigação da paternidade mesmo. Porque essa criança tem direito, e esse pai tem o dever de cuidado. Ele não é obrigado a amar o filho com todo o seu coração, por mais que deveria, porque uma criança é sempre uma bênção, um presente muito grande, na vida das pessoas. Mas ele não é obrigado a amá-la, mas ele é obrigado a cuidar. Ele é obrigado a sustentar.
Porque é dever da família. E a família não é só a mãe. Ele também é família daquela criança. Então, o meio para resolver é colocar de uma forma que o juiz o obrigue a cuidar do filho. A justiça não vai obrigar a amar, mas vai obrigar a cuidar. Como fazer, né? O que fazer? Num primeiro momento, essa mãe vai precisar juntar provas. Vai precisar mostrar que no período que ela estava grávida, eles tinham um relacionamento. Então, ela vai trazer ali indícios dessa paternidade. Mas qual a finalidade? Para mostrar que aquele rapaz, aquele homem, é o pai do filho dela. E dentro de um processo ali de investigação de paternidade, vai ser solicitado o exame de DNA. E a partir do momento que se confirma a paternidade por meio do teste, por meio daquele exame, ele passa a ser obrigado mesmo que não queira. E ele nem precisa comparecer. Por quê que eu te falo isso? Se ele se nega a fazer o exame, existe uma presunção de que ele seja o pai. Naquela ideia de quem não deve, não teme, sabe? Então, se ele não quer fazer o teste, porque ele sabe que vai dar positivo, não adianta ele correr. Vai ser colocado para ele de forma que presume-se que ele realmente é o pai. E o juiz mesmo já coloca para o cartório fazer alteração no registro de nascimento da criança e já coloca a obrigação do pagamento da pensão alimentícia. Se ele trabalha de carteira assinada, é possível fazer o pedido até mesmo que essa pensão já seja descontada direto na folha de pagamento dele. Então, percebe como não é necessária exatamente de forma essencial que ele participe do processo? Se ele virar as costas e realmente fugir daquilo que está sendo colocado judicialmente, a justiça tem meios para imputar a ele essa obrigação que ele tem desde a concepção do bebê. Isso acontece muito, né? O pai recebe a intimação da justiça, lê aquilo, sabe que tem uma responsabilidade, mas prefere não tomar nenhuma atitude. Se nega a fazer o que a justiça está solicitando ali naquele momento, que seria a coleta do exame de DNA. Ele não comparece. Sim. Então, a justiça hoje, se o pai não comparecer no exame de DNA, tem um entendimento firmado de que aquele de fato é o pai da criança. Pelo fato dele não ter ido fazer a prova, que é uma das provas. Exatamente, mas isso acontece porque a criança não pode ficar prejudicada. A criança precisa daquele valor para ter o seu próprio sustento. Então, não é cabível, né? Não dá para deixar que essa irresponsabilidade do pai atinja a dignidade, a integridade dessa criança. Não é sobre ele querer ou não. Ele é obrigado a fazer. E até eu ouvi esses dias, foi engraçado, no sentido de que se um pai faz isso é porque ele não quer ser pai daquela criança. Mas cá entre nós, ele deveria ter pensado nisso antes. Exatamente. Existem muitos meios de prevenção para que ele não coloque um filho que ele não deseja para vir ao mundo. E eu não estou falando de após a concepção, antes mesmo. Existem muitas maneiras de se prevenir, né? Porque a partir do momento que a criança nasce, ou até mesmo antes dela nascer, né? Nesse caso, ele tem sim a obrigação e o dever de cuidado. Ele não vai conseguir fugir disso. Agora, eu que quero te fazer uma pergunta. Estou à disposição. Você já me fez algumas, eu quero fazer uma pergunta para você também. Se esse pai não quer registrar o filho, a mãe vai entrar na justiça para poder conseguir esse registro. Só que nesse meio tempo, anos se passaram. Então, desde o início, ele nunca quis assumir e hoje a criança tem 5 anos. Ela entrando hoje com o processo e fazendo o exame de DNA, comprovando que de fato ele é o pai daquela criança, que hoje tem 5 anos. Ela consegue receber
tudo que passou desde a gestação, então a parte dele no enxoval, em todos esses anos, ela consegue receber entrando agora com esse processo? Se ela entrar agora, ela vai conseguir de agora em diante. Então, se a mãe dorme no ponto, e essa é uma linguagem simples de fato, ela não busca a justiça enquanto ela ainda está ali na gravidez, o tempo vai passar. Quanto mais tempo ela deixa de procurar a justiça, mais tempo ela está ali afastando o pai de ter uma responsabilidade de pai, de assumir a paternidade dele. Ela vai receber a partir do momento que confirma ali para frente. Então, não tem pensão retroativa. Não existe a tão famosa, né, que as pessoas esperam, chamada pensão retroativa, né? Não volta lá os gastos que eu tive. Ah, mas eu tenho o comprovante de tudo que eu gastei. Não, a justiça não vai lá. O que passou não entra aqui nessa situação. E isso acontece porque o direito existe, mas para que ele seja validado, nesse caso da pensão alimentícia, é necessário que tenha um processo. Então, começa a valer o direito que já existe a partir do momento que ela entra com o processo e que o juiz assina, né, aquela decisão colocando para o pai a obrigação de pagar. Então, realmente não faz sentido deixar o tempo passar. É claro, tem muita insegurança envolvida, tem muito medo, né? Ela tem medo de, a partir do momento que entrar na justiça para regularizar essa pensão e a situação como um todo, né? Porque ela vai precisar regularizar o registro primeiro, nesse caso. Ela tem muito medo de perder a criança, de achar que o pai vai tomar a criança dela e acaba deixando o tempo passar. Só que nesse meio tempo, ela perde muito para o filho. Porque tem muitas situações difíceis que talvez ela não passaria se o pai estivesse ali contribuindo, pelo menos financeiramente, né? Já que não quer amar o filho, mas pelo menos cuidar, né, do sustento do filho, prover esse sustento, ele precisa fazer. E eu costumo dizer o seguinte, que todas as vezes que uma mãe deixa para lá, que ela não entra com aquele processo para regularizar, ela entrega um prêmio pela irresponsabilidade do pai. Essa é a verdade. Isso é pesado. É duro. É duro. Mas é verdade. Porque ele é um completo irresponsável por não contribuir com o filho. E todas as vezes que ela deixa de resolver isso, juridicamente falando, que é onde realmente vai ter efeito, ela entrega um prêmio para ele. É o mesmo que ela dissesse: parabéns, você está de parabéns por ser um irresponsável, toma aqui o seu prêmio. Nós temos... Isso é muito interessante para a nossa reflexão. De fato, Sim. A mãe, por não tomar uma atitude, ela pode estar entregando um prêmio para a irresponsabilidade do pai. Sim. Ele não vai saber ali o que é paternidade tão cedo, enquanto ela não agir. Enquanto ela ficar ali esperando a boa vontade dele. Sim. Infelizmente tem pais, eu costumo dizer não pais, genitores. Ou um partidão, né? Que é o termo que nós costumamos apelidá-lo carinhosamente. Que é aquele cara que se mostra como um bom partido, como diziam os antigos, né? E ele se coloca como uma pessoa de valor, mas quando vai se analisar verdadeiramente a vida, não passa de um partidão, né? Só parece ser um bom partido, mas na verdade não é. Então, não é o pai. Ele é um partidão. Quando ele foge dessa responsabilidade e ela premia ele dessa forma, ela precisa entender que tudo que ela deixa com ele, ela tira do filho. Porque ela poderia oferecer uma condição melhor de vida para aquela criança, se além do que ela paga, o pai também contribuísse com aquelas despesas. E não é ajuda, porque isso é uma obrigação. Pensão alimentícia não é favor, é obrigação. Então, ela poderia oferecer uma condição de vida muito melhor, né? Colocar o filho para estudar em uma escola melhor, frequentar lugares
que talvez hoje ela não tenha a oportunidade, né? Levar o filho para passear mais vezes, para dar uma volta no shopping, coisas que somente com o salário dela, ela pode não conseguir, porque a pensão alimentícia, ela nem é só para alimentos, ela envolve tudo da vida do filho, inclusive os passeios. Então, toda vez que ela deixa de entrar na justiça, que ela premia essa irresponsabilidade, ela tira do filho oportunidades, deixando para lá o valor que o pai deveria pagar. Ah, eu consigo, então eu não vou lutar por isso. Mas é direito da criança. Vamos imaginar aqui 2 cenários. Primeiro cenário, a mulher está grávida. Uhum. E o segundo cenário, a criança já nasceu. Tá. Existe uma diferenciação aqui, porque são processos diferentes em momentos diferentes. Eu queria que você explicasse primeiro, no momento da gravidez, como que a mulher consegue ter ali esse amparo da justiça para que o pai contribua ali no período da gestação, com questão de enxoval e tudo mais que é necessário, e também após o nascimento da criança, como que acontece esse direito, como que nasce esse direito. O que fazer, né? O que fazer? Quando ela está grávida, né, descobre ali a gravidez e o pai não quer assumir a criança, não paga nada, né? Não paga consulta, não paga exame, não paga o enxoval, não paga parte da alimentação dela, que agora precisa ser diferente por conta do filho. Ela precisa fazer um pedido para que, ainda grávida, ela receba uma pensão dele. Então, ela vai mostrar indícios de paternidade para poder convencer o juiz de que ele é o pai e que ele tem que contribuir. Se depois do nascimento da criança ele quiser fazer um teste de DNA, tudo bem, pode ser solicitado dentro do processo. E se ele não for o pai, ele não vai mais pagar a pensão alimentícia, e se for o pai, a obrigação vai continuar. Então, ela pode sim pedir uma pensão para ela ainda na gestação. Então, o que ela vai fazer? Juntar os documentos pessoais, vai juntar fotos, prints, testemunhas, documentos que comprovem que, enquanto eles estavam juntos, ela engravidou. Então, ela vai trazer ali os indícios da paternidade e vai entregar isso para o profissional que vai acompanhar ela nesse processo para que seja montado o pedido da pensão alimentícia. Esse é o caminho. É interessantíssimo ter comprovantes, ou pelo menos amostras, né, da renda dele, seja por meio de provas, no sentido de teoria da aparência, né, no sentido de mostrar o que ele tem, como ele vive, ou ainda, se ele for um profissional que trabalha de carteira assinada, dá para mostrar a comprovação da renda por meio do holerite, né, ali da folha de pagamento. Então, esse é o caminho. Juntar os documentos dela, juntar provas que mostram que durante aquele período que ela ficou grávida, eles estavam juntos, e juntar informações dele, né? Seja de endereço, WhatsApp e a renda. Entrega para o profissional, que ele vai dar entrada no processo, vai pedir a pensão alimentícia. Agora, depois, né? Quando essa mãe quer entrar, depois que a criança já nasceu, então ela não vai mais pedir para ela a pensão. Ela vai pedir no lugar do filho. Então, o filho é quem vai fazer esse pedido da pensão alimentícia. Então, nesse momento, vai se buscar uma investigação de paternidade. Não é mais alimentos durante a gestação. Agora, estamos falando de uma investigação de paternidade, onde nós vamos buscar, primeiro, regularizar o registro de nascimento da criança, e até dentro do mesmo processo, já dá para fazer um pedido também de pensão alimentícia. Aí, nesse processo, o juiz vai solicitar o exame de DNA, né, para que seja colhido o material do pai e também da criança, e dando positivo, vai ficar determinado que seja pago um valor de pensão alimentícia. Mas olha só, se essa mãe consegue mostrar, antes mesmo do exame, que ele é o pai, seja porque ele chama a criança de filha em conversas do WhatsApp, então ele manda para ela, como está a minha filha, mas não registrou. Isso acontece muito, né? O pai, ele não some, mas também não assume. Então, não registra. Não sei qual o medo.
Porque quem não deve, não tem o que temer, né? Então, ele não tem por que correr do registro, se ele vai pagar direitinho a pensão que a criança tem direito. Então, quando essa mãe percebe que o pai não quer registrar, não quer pagar a pensão como deve, ou ainda não quer levar isso para a justiça, não quer regularizar isso, é porque provavelmente ele está pagando menos do que deve. E aí mesmo é que ela deve entrar na justiça para regularizar a situação como um todo, tanto do registro quanto da pensão. Maravilha. A investigação de paternidade, ela pode ser feita a qualquer momento, não é só para crianças, Não, né? não. Porque, por exemplo, temos adultos que por muitos anos conviveu com isso, sabe quem é o pai, mas o documento não consta o nome do pai e pode ser solicitado, né? Interessante essa questão. O que a gente precisa também lembrar é que hoje em dia não existe mais a paternidade somente biológica. Se esse pai, ele tinha contato, né, com esse filho, tratava como filho, o filho o tratava como pai, mesmo dando negativo, ele vai continuar sendo responsável pelo pagamento da pensão alimentícia, porque ele se torna pai socioafetivo. Ele não é pai biológico, mas ele é pai de coração, ele é pai de criação. Então, a partir do momento que se cria um vínculo afetivo entre eles, mesmo que esse resultado dê negativo, ele ainda assim vai continuar responsável. E eu me lembrei de outro caso até, em que era uma mulher já maior de idade, acho que entre 35 e 40 anos, eu não me lembro exatamente quantos anos ela tinha, mas ela nos procurou para tirar algumas dúvidas, né, nesse sentido de fazer a consulta, porque ela queria saber como fazer para ter o registro do pai, né, na certidão dela, constar o nome do pai. Porque ela falou, olha, eu já superei, isso não é mais tão doloroso para mim quanto foi enquanto era criança, mas eu tenho direito, e eu queria saber se realmente eu tenho esse direito de ter o nome do meu pai no registro. E aí, eu lembro que na consulta eu falei para ela, com certeza você tem. Né, esse direito ele é garantido na Constituição Federal. Então você percebe que ela não foi ali buscar pensão alimentícia. Não, ela foi ali buscar origem. Ela foi ali buscar colocar na certidão dela para ela saber de onde ela veio. A família dela. A família dela, o lugar que ela pertence. E aí eu perguntei, você tem contato com ele? Ela falou, eu tenho. Só que todas as vezes que eu falo para ele fazer o registro, né, pra gente organizar isso, ele foge do assunto. Eu falei, olha, é triste, porque não deveria ser assim. Até porque, para ele, nesse momento não vai fazer diferença nenhuma. A diferença é para você, né? O quanto o seu coração vai ficar tranquilo por constar o nome do seu pai no seu registro de nascimento. Então, se ele não quiser, né, te acompanhar no cartório para realmente regularizar essa situação do registro e constar o nome dele, você pode entrar com um processo que se chama investigação de paternidade. O procedimento é o mesmo das crianças, né? Vai fazer o exame de DNA e dando positivo, o juiz vai colocar para que o cartório já faça a modificação, incluindo o nome do pai. Então, você percebe que é muito mais sentimental, no caso dela, do que financeiro. Porque ela sabe que ela não tem direito à pensão e nem foi buscando isso. Ela só queria realmente regularizar a situação dela como pessoa. Muito bem, a falta do registro paterno traz inúmeros prejuízos. Que reflexão tivemos aqui nesse dia de hoje sobre a paternidade, né? A necessidade desse pai assumir as suas responsabilidades. E é difícil, né? Porque a partir do momento que ele não assume a responsabilidade, a mãe é obrigada a assumir por dois essa responsabilidade. Ela acaba sendo os dois. Ou então, ela precisa tomar para si, né, o dever de buscar esse direito que o filho tem de ter o nome do pai no registro. Então, se o pai não faz, ela tem como fazer. A certidão de nascimento é o primeiro documento e dali nasce os outros documentos que vai ali compor a vida dessa pessoa. E né? os outros direitos também. E os outros direitos também. Então não tem como ter pensão alimentícia se essa parte ainda não foi resolvida. A questão da vida civil da pessoa, do Sim, registro civil. Exato. Primeiro resolve o registro, depois resolve a pensão.
Maravilha. E outra questão também que foi levantada e explicada aqui é a questão do exame de DNA. Mesmo com o DNA negativo, o pai ainda pode continuar sendo obrigado a pagar pensão alimentícia porque existe ali um vínculo socioafetivo. Exatamente. Maravilha, papo muito bom nesse dia de hoje. Te agradeço. Sério. Papo sério, papo de responsabilidade, papo de gente grande mesmo. É verdade. Te agradeço mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui comigo. Eu que agradeço. Você que nos acompanhou até aqui, agradeço por ter assistido mais um podcast O Que Fazer. Deixe a sua curtida, se inscreva no canal, comente, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com o máximo de mães que você conhece, porque certamente elas precisam assistir esse podcast também. Te vejo no próximo O Que Fazer. Até mais, um beijo.